Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos a ver que estão a começar a ingressar os diferentes participantes que se inscreveram neste webinar. De forma a não prolongarmos muito e a darmos continuidade àquilo que é o nosso horário previsto, eu vou dar início ao webinar. Eu chamo Isabel, sou enfermeira e faço parte da AUC, sou secretária da AUC, e é com muito prazer que estou aqui para moderar este segundo webinar, cujo tema é um olhar muito para além da Covid-19. Vou aproveitar para apresentar já todos os palestrantes e depois, à medida que formos falando, vocês podem colocar as diferentes perguntas que forem surgindo no chat e no final reservamos um bocadinho para a discussão, se vocês concordarem. Também vamos ter uma metodologia diferente de avaliação deste webinar. No decorrer da sessão vai aparecer no vosso chat um link que vocês vão aceder, podem proceder à avaliação do webinar e automaticamente, depois no final desse preenchimento, vão ter acesso a um outro link que vos dá acesso ao vosso certificado de participação. Então vou aproveitar para vos apresentar os palestrantes, agradecendo desde já a cada um de vós ter aceito este convite, é um prazer ter-vos aqui connosco. Em primeiro lugar, vamos ter o Dr. Miguel Rego, com a intervenção nutricional nas UCCs. Seguidamente, a segunda palestra será a enfermeira Isilda Santos, da UCC Anadia, com o tema Intervir para Prevenir na Asma. E em terceiro lugar, a enfermeira Fátima Ferreira, da UCC de Odivelas, que nos vai falar sobre a CCI, uma resposta sempre presente. Vou começar por falar um bocadinho sobre o nosso nutricionista, o Dr. Miguel Rego. Quem me dera a mim também ter um nutricionista ou uma nutricionista na minha UCC, portanto espero que a gente consiga. O Dr. Miguel Ângelo Rego é licenciado em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto, em 1998, mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa, em 2009, pós-graduado em Atividade Física e Saúde pela Faculdade do Desporto da Universidade do Porto, em 2014, assistente principal da carreira dos Técnicos Superiores de Saúde no Agrupamento Centro de Saúde de Gondomar, foi membro da equipa da Plataforma contra a Obesidade da Direção-Geral da Saúde nos anos 2008 e 2009 e é membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas. Passo-lhe então a palavra, Miguel. Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu espero que me estejam a ouvir bem. Eu começo por dizer que aceitar este convite, e que foi um convite que foi formulado na pessoa do enfermeiro Lima, com quem tenho o grato prazer de trabalhar na UCC Inovar, foi um desafio, foi sempre um desafio muito difícil, dado que, como todos deverão compreender, estamos todos assoberbados de trabalho e a Covid, embora estejamos a querer viver e pensar a vida para além da Covid, ela continua bem presente no nosso dia-a-dia e a marcar indelevelmente as nossas experiências. Eu tentei refletir um bocadinho sobre o que seria importante pensarmos sobre o que é esta intervenção do nutricionista numa UCC e de que forma é que, para além da Covid, que aspectos é que nós temos que estar atentos. Pensei, como é que a Covid o que é que ela veio introduzir, para além de todo o stress e a drenagem de recursos e o desvio de muitas horas de trabalho para apoio, por exemplo, da Unidade de Saúde Pública e todo o esforço que toda a estrutura dos cuidados de saúde primária está a fazer para conseguir contornar este tsunami que se abateu sobre nós. Mas há uma realidade para além disso que nós não podemos esquecer e por isso seria interessante refletir um pouco sobre isso. Mais do que vos trazer algo ou rever algo de muito técnico, eu gosto sempre de trazer algumas abordagens um pouco mais práticas e hoje, em particular, de uma forma muito breve, tentar deixar ficar algumas reflexões. E por isso eu preparei também uma apresentação muito simples. Aquilo que eu procuro, no fundo, é partilhar convosco aquilo que me incomoda, me inquieta, digamos assim, para além daquilo que é a minha área de intervenção direta, como nutricionista, quais são as consequências que esta doença está a trazer, o que é que ela está a fazer à nossa população, o que é que ela
pôs a nu, digamos assim, e agravou, ou pode vir ainda a agravar, e de que forma é que isso pode condicionar não só a nossa intervenção atual, mas também perspectivar o que é que serão os próximos meses. Nós gostaríamos que fossem só mais uns meses, até podermos estar livres desta doença, mas pensando que provavelmente isto ainda vai demorar um pouco a conseguirmos contornar este grande obstáculo, pensar como é que isto vai alterar a nossa forma de trabalhar, como é que vamos planificar as nossas intervenções. Deixem-me então ativar aqui o compartilhamento da tela. Eu vou só pedir-vos que confirmem que estão a ver a tela. Ora, deixem-me só. Ok. Julgo que conseguem ver apenas a apresentação, ou ainda me estão a ver a mim? Estão a ver os dois? Ok, então não posso fazer caretas agora. Ok, muito bem. Quando eu olho para a intervenção nutricional e a intervenção do nutricionista, se quiserem assim, eu tenho que olhar para ela, pensei nela em 3 níveis. É óbvio que nós, quando intervimos com uma UCC, nós temos um conjunto de trabalho e de projetos em que a nossa intervenção tanto pode vir de um nível muito individual, em que nós estamos a falar fundamentalmente, provavelmente, da intervenção com a equipa de cuidados continuados integrados, numa avaliação centrada na pessoa, centrada nas necessidades daquele indivíduo que está ao nosso cuidado e que passa pela avaliação do risco nutricional, passa pela avaliação do seu estado nutricional. E nessa área há aspectos fundamentais que têm a ver, por exemplo, com as situações de fragilidade que a generalidade dos utentes que são referenciados apresenta e as dificuldades que quer a equipa, quer os cuidadores passam para conseguirmos definir claramente um plano de suporte nutricional que permita obter os melhores resultados e conseguir, por um lado, reabilitar ou apoiar a reabilitação do utente, por outro lado, garantir, quando nós estamos face a uma situação já mais de caráter paliativo, garantir todo o conforto e todo o apoio do ponto de vista também emocional à família, de forma a que a transição para um desenlace previsível seja o mais harmoniosa possível. Depois nós temos também intervenções no âmbito mais organizacional, eu chamei-lhe um âmbito mais organizacional e focava aqui fundamentalmente todo o trabalho que nós fazemos na área da saúde escolar, na operacionalização de programas de promoção da alimentação saudável, e nós temos tido um historial, particularmente no Acesso de Gondomar e com as diferentes UCCs, existem 2 com as quais já trabalhei, neste momento estou a trabalhar só com uma delas porque felizmente tenho já uma colega também a trabalhar com outra unidade, de desenvolvimento de projetos dedicados à alimentação saudável em crianças com idade escolar. Ou na própria identificação da prevalência da obesidade infantil, integrados num projeto da Organização Mundial de Saúde, o Childhood Obesity Surveillance Initiative. Tudo isto acaba por ser um bocadinho modificado e obriga-nos a refletir sobre, então, com estas limitações que nós temos de contacto, de limitação de contactos, todas estas restrições para preservar ao máximo as bolhas em que as crianças ficam neste momento isoladas, digamos assim, como é que nós podemos operacionalizar e continuar a operacionalizar este tipo de trabalho? É algo que me faz pensar um pouco sobre a forma como é que nós podemos pôr em prática, utilizando metodologias diferentes. E que metodologias é que podem ser essas? Que meios, que plataformas é que nós podemos utilizar? É óbvio que esta realidade da própria Covid, em particular no contexto escolar, trouxe também um desafio adicional à oferta alimentar escolar. Por um lado, ao número de indivíduos que podem comer na escola, o tipo de alimentação que está a ser oferecida na escola, em que formato é que as crianças estão a receber essa comida, se é em formato takeaway, se estão a comer na própria escola. A alimentação escolar, que sempre foi vista como um instrumento poderosíssimo também de educação alimentar, também está a sofrer com todas estas circunstâncias e com todo este contexto. E esta também é uma área que é importante refletir, ou seja, ela está presente, ela existe, e embora exista a Covid, nós temos que, obviamente, refletir um bocadinho sobre ela. A um nível mais macro, há aspectos do ponto de vista da comunidade que a própria UCC
toca, e toca muito. Porquê? Porque continua a apoiar um conjunto de outras organizações no contexto da sua rede social, e eu chamava a atenção, nomeadamente naquilo que tem sido a intervenção que eu tenho feito para o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, nomeadamente à distribuição de alimentos, à distribuição dos cabazes de alimentos, à capacitação das famílias e dos beneficiários para o aproveitamento nutricional desses alimentos. Nós temos assistido nos últimos anos a uma qualificação muito positiva do tipo de alimentos que estão disponíveis nestes cabazes, particularmente com a integração de hortícolas, com a integração de produtos frescos, e há aspectos do ponto de vista da literacia nutricional, da própria capacidade culinária, que é importante continuar a trabalhar, sob pena de muitos agregados familiares não saberem fazer uso, por não terem experiência, por não terem tido esse tipo de transferência de competências culinárias, e que é importante não perder de vista. Porquê? Porque me parece, e isso parece evidente nesta altura, de que esta é uma situação que se vai agravar e que vai obrigar a que estes programas se alarguem para abranger um número muito mais significativo de beneficiários. Ou seja, há um trabalho muito importante de identificação e de combate a um fenómeno de insegurança alimentar, que já existia. Em conjunto com a UCC, com as duas UCCs há uns anos atrás, desenvolvi um trabalho de caracterização da insegurança alimentar em agregados familiares que eram beneficiários do rendimento social de inserção, e 75% desses agregados familiares em algum momento sentiam que não conseguiam aceder a todo o tipo de alimentos que necessitavam, fundamentalmente por questões de caráter económico e financeiro. Nesta altura é muito importante não perdermos de vista este indicador, aplicar estes instrumentos que podem ser muito facilmente aplicáveis através do questionamento, da entrevista com estes beneficiários, com estarmos atentos de uma forma oportunista para conseguirmos identificar muito mais depressa pessoas que estão em circunstâncias de insegurança alimentar grave, para podermos direcioná-las para respostas sociais que impeçam a instalação de situações de fome, situações de fragilidade, que podem pôr em causa toda uma geração. Isto parece estar a pintar aqui um bocadinho um cenário muito negro. Não, estou no fundo a mostrar-vos que esta é uma realidade com a qual já convivíamos, mas que vai crescer, terá tendência a alargar-se e com impactos profundos no estado de saúde da população. E precisamente olhando para aquilo que é o padrão alimentar português, deixar só aqui alguns exemplos. Aqui esta circunstância de insegurança alimentar decorrente da crise também pode vir a agravar aquilo que já são características do estado nutricional da população portuguesa, nomeadamente no que tem a ver com a prevalência de excesso de peso e de obesidade, que continua elevada, embora alguns estudos possam mostrar que do ponto de vista da obesidade infantil estejamos, no meu ponto de vista, estáveis, não a diminuir, estamos numa situação de estabilidade, ou seja, cerca de 30% das crianças com idades entre os 8 e 9 anos de idade têm excesso de peso ou são obesas. Por isso nós não agravamos a situação nos últimos anos, mas também não me parece que tenhamos melhorado de forma muito significativa. Esta circunstância em que nos encontramos, esta revolução nas nossas vidas, o confinamento a que estivemos sujeitos e que continuamos agora em confinamentos parcelares, com limitações, restrições de movimento, terão tendência a agravar esta circunstância. E nós temos hoje em dia alguns estudos muito curiosos, alguns editoriais publicados em revistas internacionais que já começam a falar de uma nova figura, a figura do Covidosity, ou seja, uma obesidade gerada a partir do confinamento provocado pela Covid. E de facto todos nós conseguimos já ouvir pessoas, e existem relatos de que de facto as pessoas mudaram alguns dos seus hábitos alimentares e muita gente ganhou peso durante esta fase. Durante todo este período eu continuei a trabalhar com os meus utentes na consulta de nutrição, alguns presencialmente, muitos deles, cerca de 2/3, através de teleconsulta, e assiste-se claramente, ainda que isto sejam dados empíricos, a um aumento do peso durante esta fase de confinamento, que se justifica não só por falta de atividade física, mas acima de tudo por uma relação com a comida de características mais emocionais. Ou seja, a procura da satisfação, da paz, o efeito ansiolítico daqueles alimentos de conforto que cada um de nós privilegia mais, não é? Quando se encontra nessas circunstâncias.
há aqui resultados que são coisas muito interessantes. A DGS fez um estudo que foi publicado em maio para avaliar o impacto que o Covid teve nas práticas alimentares dos portugueses. E dar-vos só 2 ou 3 exemplos. Isto é uma realidade de maio, pode já não ser a realidade agora. Seria muito curioso que a DGS repetisse essa informação, até porque depois, quando nós desconfinamos e quando tentamos voltar às nossas vidas normais, ao comer fora de casa, ou ir ao supermercado, certamente há aqui algumas questões que foram verdadeiras na altura e que agora já não serão tanto. Mas ainda assim vale a pena olharmos um bocadinho para aquilo que foi a reação imediata dos portugueses face à Covid. Nós notamos que houve uma parte dos portugueses, e vocês vão olhar para estes 2 slides e eles vão parecer um pouco contraditórios, mas houve uma grande parte de portugueses que, curiosamente, até melhorou o seu padrão alimentar. Porquê? Porque passou a comer mais fruta, porque passou a beber mais água, passou a beber menos refrigerantes, a comer menos refeições preparadas, a comer menos takeaway. Como vos dizia, esta era a realidade em maio, não sabemos se é a realidade agora nesta altura. Mas repararem naquilo que aconteceu, na diminuição do consumo, as pessoas passaram a comer muito menos takeaway, muito menos refeições pré-preparadas, refrigerantes, ou seja, curiosamente, esta fase de confinamento criou aqui condições para que as pessoas tivessem que se reencontrar com a sua própria culinária, digamos assim, ou seja, ter que voltar à cozinha. E reparem uma coisa, houve comportamentos associados que se alteraram durante este período de isolamento. 71% das pessoas alteraram as idas às compras. E isso continua a ser verdade, não é? E ainda para mais agora com as circunstâncias em que nós temos recolheres obrigatórios que nos obrigam, por exemplo, a concentrar as compras noutros períodos da semana que não o fim de semana. Reparem, quase 56, 57% dos portugueses passaram a cozinhar mais. E isto, curiosamente, foi uma janela de oportunidade para as pessoas poderem ensaiar novas receitas. E também se confrontarem com uma coisa curiosa, que é, às vezes não sabem fazer nada de diferente para além daquilo que fazem durante a semana. Ou seja, a exploração de técnicas culinárias alternativas obriga-nos a nós, profissionais, e obrigou-me a mim, a alterar a forma como trabalhava, ou seja, a tentar encontrar soluções do ponto de vista mais prático. Como é que se faz? Como é que se faz um ovo escalfado? Como é que se faz um ovo mexido? Como é que se podem fazer legumes estofados? Como é que se fazem estofados e qual é a diferença de um estofado para um refogado? O que é isso de fazer um grelhado em vez de fazer um frito? Ou seja, discutir questões concretas dos métodos culinários passa a ser muito relevante no momento em que as pessoas passam a cozinhar mais, e isso pode ser uma janela de oportunidade também para uma intervenção. Como veem, uma grande parte passou a petiscar mais, 1/3 dos portugueses passou a petiscar mais, e houve claramente uma alteração do número de refeições diárias. Para uns foi positivo, por passarem a fracionar mais a alimentação ao longo do dia, mas para outros houve esse fracionar que corresponde mais a um depenicar, não é? Aquilo que eu chamo um fenómeno de depenicanço, não é? Andar sempre à procura de alguma coisa para comer. Do ponto de vista da saúde escolar, há aqui um aspecto que como vos dizia há bocadinho, que me preocupa, que é, de facto, pensar o que é que estas crianças levam para a escola para comer, não é? Nós sabemos que eles têm hoje em dia intervalos muito curtos, têm que comer muito rapidamente, afastados de toda a gente para poderem tirar a máscara, e muitas vezes acabam por haver aqui alguma tendência para se colocarem alimentos muito mais rápidos, ou seja, muito mais simples de consumir, e aí podem entrar as famosas merendas ricas em doces, em chocolate, algumas bolachas com cremes, os próprios sumos ou refrigerantes. Ou seja, há aqui aspectos que podem ser importantes e que é preciso estar atento. Quando eu vos falava há pouco do fenómeno de insegurança alimentar, no fundo vem neste sentido, não é? Aquilo que me preocupa nesta fase é, para além dos hábitos alimentares inadequados, nós termos todo um conjunto de circunstâncias que estão encadeadas umas nas outras, não é? Nós temos, por exemplo, uma ingestão alimentar inadequada, nós temos consequências diretas na subnutrição materna ou infantil, podemos ter consequências de curto prazo ao nível da mortalidade, da morbilidade, podemos ter consequências de longo prazo ao nível do desenvolvimento cognitivo desta geração e da própria produtividade económica, não é?
E por isso esta questão é de só menos importância. Não é? É importante garantir que, no contexto escolar e por intervenção das equipas de cuidados continuados junto dos interlocutores, não deixar cair a temática da alimentação saudável. Não só na persistência de promover um padrão alimentar saudável, um padrão alimentar mediterrâneo, mas acima de tudo estar atento às merendas que as crianças levam para a escola, àquilo que pode ser as alterações visíveis da sua antropometria, as crianças que começam a ganhar peso de forma excessiva, e manter a abordagem da alimentação de forma transversal nos conteúdos pedagógicos. E isso parece-me ser um aspecto muito relevante e que a UCC tem aqui como equipa, como unidade que operacionaliza a saúde escolar, um papel fundamental para manter vivo. Do ponto de vista individual, eu gostava de me centrar um bocadinho sobre aquilo que tem sido o esforço que temos feito ao nível das equipas de cuidados continuados integrados. A grande mudança que a Covid veio trazer, no meu caso em particular, teve a ver com, e numa perspectiva de redução do risco de contágio destes utentes que já estão fragilizados, numa lógica de reduzir os contactos e a entrada de elementos estranhos àquele agregado familiar, eu, por exemplo, deixei de visitar pessoalmente os utentes. Mas a nossa equipa, felizmente, já trabalhava de uma forma muito articulada, quer na forma como partilhamos informação, do ponto de vista da utilização de ferramentas e de plataformas de partilha de informação, e estamos obviamente a falar do GestCare, onde nós todos temos que fazer os nossos registros, ou através de outras plataformas que nós, por exemplo, na nossa unidade já tínhamos desenvolvido há alguns anos, para uma partilha mais fácil e mais rápida da evolução do quadro clínico. Isso permitiu, de alguma forma, que o meu trabalho pudesse apoiar-se na intervenção dos enfermeiros que visitam o paciente, e aquilo que eu fundamentalmente preciso da equipa de enfermagem é muitas vezes de uma avaliação adequada do ponto de vista antropométrico e de uma estimativa adequada, na medida do possível, das variações de peso, das questões associadas à determinação da estatura do utente, à avaliação do risco nutricional por aplicação do instrumento de avaliação do risco nutricional, que no nosso caso nós utilizamos o Mini Nutritional Assessment, dada as características etárias da nossa população-alvo. E nesse sentido, a nossa transição para esta fase não foi tão complicada. Aquilo que acontece é que eu passo a falar fundamentalmente, muitas vezes, com os cuidadores, de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, tendo por base a informação que é recolhida no local pela equipa da enfermagem. Nós temos trabalhado ao longo dos anos de uma forma muito próxima, por exemplo, na identificação destas circunstâncias, das situações de fragilidade e nas situações de disfagia, que muitas vezes são mal identificadas ou são identificadas de uma forma pouco clara ou de uma forma muito ligeira, digamos assim, e há muito trabalho por trás disso. Nós temos feito um trabalho muito interessante na identificação das situações de disfagia, na capacitação dos cuidadores para as alterações de consistência, para a implementação de alterações ao nível das texturas dos alimentos, e esse é um trabalho que muitas vezes eu fazia localmente. Nesta altura não estamos a fazer, mas como tínhamos também desenvolvido ao longo dos últimos anos um extenso programa de formação interna, de partilha, esse trabalho é realizado pelas colegas de enfermagem que visitam especificamente o utente. Há aqui uma questão que eu queria deixar ficar e é uma reflexão para vós. É esta questão associada à fragilidade. Que a fragilidade não é de todo uma consequência do envelhecimento. Okay? É uma condição de saúde, e essa é uma condição de saúde que não acontece só com as pessoas com 80, 90 anos, pode acontecer com as pessoas com 60 anos. Podem acontecer eventos na vida de alguém, posso-vos dar um exemplo pessoal, os meus pais tiveram um acidente, tinham 65 anos, a minha mãe fraturou uma perna, passou a estar numa situação de potencial fragilidade porque não podia alimentar-se autonomamente, alguém tinha que lhe dar de comer, não se conseguia mobilizar, teve perda de massa magra, teve perda de mobilidade, de autonomia, e tem feito um trabalho de reabilitação nos últimos anos. E reparem, era uma mulher perfeitamente autónoma, que saiu de casa para dar o seu passeio, mas que teve a infelicidade de ser atropelada em cima de uma passadeira. Bastou isto para que ela se
entrasse numa circunstância de fragilidade. Isto pode acontecer com qualquer um de nós. E porquê que eu chamo a atenção para isto? Porque me parece que muitas vezes chegamos tarde a esta circunstância. E a UCC, particularmente a CCI, muitas vezes recebe utentes com determinada configuração, vêm para reabilitação, mas há uma situação de fragilidade instalada que é preciso identificar bem, para que também a própria intervenção do ponto de vista alimentar, por exemplo, na definição de um suporte nutricional adequado nestas circunstâncias, possa ser precoce e possa funcionar de forma o mais efetiva possível. Reparem, esta fragilidade tem a ver com um declínio de um conjunto de fenómenos fisiológicos. Há um aumento desta vulnerabilidade. As pessoas acabam por ter menores reservas, menores resistências a determinados insultos, sejam eles físicos, traumáticos, endócrinos, metabólicos. Há uma reduzida funcionalidade, ok? E isto muitas vezes acarreta aqui uma perda de massa magra, de força, de endurance, de equilíbrio, de performance, de caminhada, de baixo nível de atividade física. Prestem atenção a este slide. E agora prestem atenção ao conjunto de idosos que estiveram e que estão isolados e que não falam ou que não recebem as visitas por uma questão de defesa. Olha o que acontece, por exemplo, com os meus pais, que eu vejo à distância quando os visito, mas nunca entro em casa, não é? Ou a minha sogra, que está infelizmente sozinha a viver no seu apartamento. E reparem, o quão arriscado é que aconteça uma situação destas, não é? Menor mobilidade, menos força, maior risco de quedas, baixo nível de atividade física. Então, estas são circunstâncias reais. Isto são situações que podem e estão a agravar-se, dadas as limitações decorrentes do isolamento a que nós todos temos que nos reservar, não é? Mas em particular nos pacientes mais idosos. A fragilidade não é muito fácil de definir, mas eu puxo aqui este quadro para que tenham uma ideia do que é isso de definir fragilidade. Tem a ver com estes 5 critérios. Se olharmos à classificação ao fenótipo de Freire, a perda de peso não intencional, a fraqueza, que pode ser uma fraqueza, uma sensação de exaustão, pode ser uma falta de força de preensão, a reduzida velocidade de caminhada, a pessoa ter muitas dificuldades em caminhar, ter um baixo nível de atividade física, ou seja, estar praticamente sedentária durante toda a semana. Se nós tivermos 3 critérios destes em simultâneo, nós podemos dizer que temos uma situação de fragilidade. Se nós tivermos 2 critérios destes, nós temos uma situação de pré-fragilidade. E isto é uma situação bastante prevalente, não é? Já era antes do Covid, será interessante perceber o que é que está a acontecer por causa do Covid. 44% da população portuguesa terá uma situação de pré-fragilidade, 10% da população tem uma situação clara de fragilidade. E a situação de fragilidade é muito difícil de sair dela, ok? É como nós podemos dizer um poço sem fundo. Os riscos são muito maiores quanto mais velha é a pessoa, com menor literacia, menor rendimento, e as consequências, obviamente, são por demais conhecidas: as quedas, as hospitalizações, a institucionalização e a morte. Reparem, eu queria deixar ficar este ponto, particularmente para que nós possamos refletir sobre aquilo que pode ser a intervenção, não só dos nutricionistas, mas também do nutricionista no seio da UCC, na caracterização destes fenómenos, que vão para além da Covid, mas que estão também a ela irremediavelmente associados. Ok? Há um aspecto com o qual eu queria finalizar, que tem a ver com a forma como a Covid acelerou a digitalização dos cuidados. E uma das evidências é eu estar a falar aqui para o meu ecrã, não é? Certo? Nós estamos a conversar todos uns com os outros, estamos a partilhar informação e isso é bom, isso é bom. Aquilo que nós poderíamos resistir um bocadinho, podia ser algo de uns certos geeks da informática falarem por videoconferência, ou alguns entusiastas do Star Trek de acharem, isso é tudo muito giro, falarmos para o ecrã. Hoje em dia é uma ferramenta básica de trabalho e tivemos nem 6 meses para nos adaptarmos. A mesma coisa acontece com a utilização massiva do telemóvel, a utilização massiva da videochamada, a utilização massiva do e-mail para comunicação rápida entre profissionais e utentes. É óbvio que aqui existem algumas barreiras. Nós temos pacientes idosos que não têm acesso a este tipo de tecnologias e aí o contacto humano é necessário, têm uma baixa literacia digital, não conseguem fazer isto, não é? Mas há aqui também uma possibilidade de nós utilizarmos estas ferramentas para captarmos mais informação. E isso era outra questão que eu deixava ficar
reflexão, não é? Ou seja, a situação mudou. Aquilo que nós poderíamos eventualmente esperar mais ou menos uns 5, 6, 10 anos para disseminarmos a utilização destas tecnologias, conseguimos fazê-lo em 6 meses, mas isto não vai mudar, ou seja, nós vamos passar e vamos continuar a trabalhar desta forma. Ou seja, aquilo que é a telemedicina, aquilo que é os cuidados através da tecnologia estão aí e nós temos que lidar com eles e temos que adaptar o nosso trabalho também para contemplar esses canais de comunicação. Mas, acima de tudo, aquilo que eu acho que é fundamental é, por exemplo, dar-vos uns exemplos. O que é que nós começamos a fazer relativamente à avaliação dos hábitos alimentares dos nossos utentes? Antes pedíamos que eles escrevessem umas folhinhas com aquilo que comem. Agora já não fazemos isso. Agora, como a maior parte das pessoas têm smartphones com câmaras fotográficas, pedimos que nos mandem as fotografias do que comem. E isto pode ser interessante, é uma metodologia que tem sido extensamente testada e estudada nos últimos 10 anos. Já existem artigos publicados desde 2009, provavelmente, sobre a utilização da fotografia digital como forma de avaliação da ingestão alimentar. E se repararem, é muito mais fácil perceber o que é que a pessoa comeu, como é que estava confeccionado, quais são as porções, ou seja, caracterizar não só do ponto de vista qualitativo, mas também do ponto de vista quantitativo, que é sempre uma coisa muito difícil de pedir quando a pessoa faz um registro alimentar. É a vertente quantitativa. Na questão da fotografia, isso parece-nos mais fácil. Okay? Isto é um exemplo de como é que a tecnologia nos pode ajudar. Outro exemplo tem a ver com o facto, por exemplo, eu não visitar um utente, mas a equipa de enfermagem rapidamente, por exemplo, poder fazer um vídeo com uma pessoa a ter dificuldades de deglutição, certo? E nós podermos ver o que é que se passa e perceber qual é o nível de disfagia, onde é que ela se encontra na cavidade oral, se na zona laríngea, na fase esofágica. E isto são questões que decorrem, por um lado, da necessidade de transmitir informação a outro profissional que não pode visitar o utente, mas que me parece que podem ser aproveitadas para conseguir tornar mais efetiva esta intervenção. Mas, por muita tecnologia que exista, há aqui uma questão com a qual eu queria encerrar, é que tem que haver aqui um trabalho de equipa muito, muito grande, tem que haver empatia na equipa. E eu queria encerrar prestando a minha homenagem aos colegas com quem trabalho, das duas UCCs com quem trabalhei, e em particular agora dos colegas com quem estou a trabalhar, porque são incansáveis nesse esforço, são de uma entreajuda notável. Em particular, por exemplo, a equipa de cuidados continuados integrados, a forma como nós temos tentado ultrapassar estas dificuldades enche-me de alegria e permite-me encerrar com esta ideia muito confuciana, não é? Que nós deveríamos aprender com o passado para construir o futuro, mas eu fiz aqui uma pequena alteração. Eu acho que nós temos que aprender com o presente, e esse presente que nós estamos a viver de forma desgastante, cansativa, mas vamos ter que aprender estas lições para poder construir um futuro muito mais positivo. E com esta mensagem encerro aquilo que vos trouxe para esta tarde. Muito obrigada, Dr. Miguel, pela excelente palestra. É muito interessante vermos aquilo que é o papel do nutricionista numa UCC e ainda mais este cariz de reforçar a importância do trabalho da equipa. Se há unidade funcional em que isso tem um valor acrescido, é sem dúvida alguma numa UCC. Muito obrigada. Passamos então de seguida para a nossa colega a enfermeira Isilda Santos. Ela vai nos falar do projeto Intervir para Prevenir na asma. A enfermeira Isilda é especialista em enfermagem de reabilitação desde 1995, é profissional da UCC da Anadia desde 2013, responsável pelo projeto Intervir para Prevenir na asma desde 2016 até ao momento. É responsável pelo projeto de estimulação cognitiva nos idosos e Exercitar para não esquecer, ou foi, desde 2013 a 2015, e integra a equipa multiprofissional da ICC da Anadia. Passo a palavra então à enfermeira Isilda. Então, muito boa tarde. Posso falar aqui? Aqui. Ok, agora sim, estamos prontos então para iniciar esta apresentação.
Chamo-me Isilda Santos, como a colega me apresentou, trabalho realmente na UCC e na DIA, e decidimos a nossa unidade trazer aqui a este webinar este projeto. Porquê? Porque tem muito a ver com o título deste webinar, portanto, um olhar além do Covid, porque todos nós ultimamente vemos que parece que só há mesmo Covid, não é? Não há outras doenças, não há outras patologias, e isso preocupa-nos também um pouco, porque temos a sensação que deixamos um pouco os doentes, permitam uma expressão, pendurados, não é? Com as suas patologias. Então, este projeto que nós temos aqui na unidade e que estamos a aplicar desde 2016, vem de encontro ao grande tema, na medida em que não, é uma patologia, a asma, que não podemos deixar de intervir, não é? Tendo em conta que a própria doença é uma doença do foro respiratório e então está ali muito bem encaixada ali no problema atual da pandemia. Assim. Vou iniciar a apresentação contextualizando a nossa unidade. Portanto, nós pertencemos ao Distrito de Aveiro, o Centro de Saúde da Nadia, portanto, à grande ARS Centro e, mais propriamente, ao ACES Baixo Boga. A Nadia, portanto, tem uma população de 29.150 utentes, portanto, está dividida em 3 unidades, em 3 UCSPs, e no total temos inscritos 30.839 utentes. A UCC está sediada na UCSP 3, na Nadia, portanto, na sede, é de onde nós estamos. Este projeto teve início em 2016, portanto, entrou no plano de ação da unidade em 2016 para esse triênio 2016-2018. E como o próprio nome o diz, intervir para prevenir, portanto, é intervir a nível da comunidade, a nível dos cuidados de saúde primários, para poder prevenir outras complicações, nomeadamente nas doenças respiratórias. Onde é que nós fomos inspirar-nos para este projeto? Foi nos programas de saúde prioritários da Direção-Geral de Saúde, mais propriamente ao Programa Nacional para as Doenças Respiratórias, em que dá um grande ênfase à patologia, à asma. Portanto, entre as doenças respiratórias crónicas mais importantes, destacam-se, sob o ponto de vista programático, pela sua elevada prevalência, todas estas. Mas a asma, neste programa nacional, tem uma relevância bastante grande, na medida em que é uma doença, é uma patologia com a prevalência aumentar, e não só, portanto, tem-se verificado que a nível do seu controlo ela não está a ser eficaz. Sabemos que a asma representa hoje, a nível mundial, um grave problema de saúde pública, é também responsável por um importante custo financeiro e social e traz considerável comprometimento da qualidade de vida do utente e dos seus familiares. Quanto aos números, a Organização Mundial de Saúde estima que realmente a nível mundial existam 235 milhões de pessoas com a asma e que ocorrem anualmente 383 mil mortes. A nível do nosso país, portanto, temos um número já por si bastante significativo de 70 mil utentes, sendo que desses 170 mil, 175 mil são crianças e adolescentes com asma. E dado o último inquérito que se foi realizado, portanto, já tem algum tempo, 2010, nessa altura a asma não estava controlada na sua percentagem de 50%. Portanto, muito, é mesmo muito. E quando nós sabemos que a asma é uma doença crónica,
como eu costumo dizer aos meus utentes, é doença crónica, não tem cura, mas é controlável. E é aqui que nós intervimos. Portanto, tentar perceber até que ponto é que, em termos de literacia, o que é que as pessoas, os nossos utentes sabem sobre a sua doença e o que é que fazem para a poder controlar. Decidimos que, portanto, intervir numa faixa etária dos 0 aos 18 anos, portanto, de crianças e jovens inscritas no nosso centro de saúde e que tenham a patologia da asma documentada. Isto porquê? Porque isto foi-nos facilitar, em termos de ter a patologia asma documentada, foi-nos ajudar no levantamento realmente desses dados. Quantas crianças dentro desta faixa etária teríamos com asma, para podermos intervir. Esse levantamento foi a nível, portanto, informático, um levantamento da listagem informática com a identificação do código do CID-10, que é o algoritmo de avaliação da função respiratória na asma, em que obtivemos realmente, em que nos dá, portanto, todas as crianças, aquilo, portanto, nós fizemos esse levantamento por unidade, portanto, o CSP1, o CSP2, o CSP3, e fomos trabalhando cada unidade num determinado triênio. Ora, só um momento, peço desculpa. Voltando ainda atrás, nos critérios de seleção, também tivemos em conta a referenciação das crianças por parte das várias unidades, de algumas instituições hospitalares, nomeadamente o pediátrico, o Hospital Pediátrico de Coimbra, e pela própria até comunidade no Passa a Palavra. O objetivo geral deste projeto vai de encontro, tanto ao controle da asma. Tentamos perceber na nossa população-alvo se a asma estava controlada e quanto constava. Nos objetivos específicos, promover, portanto, temos a promoção do controle da asma, aplicar os testes de controlo, que existem testes, vamos falar mais à frente. Promovemos também a adesão ao regime terapêutico, tanto no tratamento farmacológico como não farmacológico. O objetivo de capacitar os pais e cuidadores, isto é o grande, além do objetivo geral, mas o objetivo em que nós intervimos mais é no capacitar para a identificação das situações agudas ou crises e agir em conformidade. Basicamente é educar para a saúde. Como é que o fizemos? A divulgação, como é que esta divulgação foi feita? Através da elaboração de um panfleto, em que fazemos a abordagem do projeto, com os seus objetivos, como podem aceder ao projeto, como podem chegar até nós. Esta informação está em todas as unidades, está também divulgamos também no nosso Facebook. Fazemos também pelos mídia a divulgação, através de algumas atividades que vamos desenvolvendo na comunidade e que vamos documentando no jornal de grande tiragem aqui na região, e como disse também na parte da folha da página do Facebook e do Instagram. Sabemos que a asma assenta em 3 pilares de tratamento: na ação educativa para o controle da mesma, no tratamento farmacológico de manutenção e no tratamento da crise, ou seja, na fase aguda. Esta última, nós aqui não temos intervenção e temos mais intervenção nestas duas, na capacitação e na fase intercrise. Mais aqui na capacitação. E como? Através de consulta de enfermagem de reabilitação. E como é que estas crianças chegam até nós? Por aquelas referenciações que nós falamos, através das unidades, que fazem referenciação, portanto, temos uma referenciação interna que chega até nós, até das próprias unidades, os clínicos, quando têm situações mais pontuais, em que não conseguem perceber o porquê da asma não estar controlada naquela criança ou naquele jovem, dado que o plano está bem dirigido, portanto, o regime em termos de terapêutico está bem prescrito, e então pedem-nos ajuda.
como é que nós, então, atendemos estes utentes? Em termos de consultório, portanto, em consultas de enfermagem na nossa unidade ou no domicílio. Como é que vocês perguntam como é que escolhemos? A quem é que vamos a casa e a quem é que vem à unidade à consulta? Quando fazemos o levantamento, portanto, a listagem, nós entramos em contacto telefónico com esta família. Explicamos o objetivo da nossa intervenção e questionamos se estão realmente interessados em usufruir destes cuidados. No caso de dizerem que sim, portanto, é-lhes enviado um link, portanto, para o seu mail, em que, portanto, é explicado todo o consentimento informado, em que eles autorizam realmente a entrada neste projeto. O que é que nós desenvolvemos nestas consultas? Fazemos uma avaliação inicial, através do questionário, em que fazemos um levantamento de todos os antecedentes clínicos, os antecedentes familiares, que é muito importante. Tentamos perceber da adesão ao regime terapêutico, portanto, saber se há uma boa adesão ao regime terapêutico, através de que tentamos perceber se têm ou não um plano terapêutico, se estão a ser seguidos por alguém da área, portanto, por pneumologia, ou num hospital, ou num ambiente hospitalar, ou no seu médico de família, e se têm na sua posse, portanto, um plano terapêutico, e se o seguem. Tentamos também saber, perceber se eles entendem o que é a medicação de alívio de sintomas e o que é a medicação de controlo. É muito importante que eles saibam isto para poderem aderir ao regime terapêutico e para podermos termos sucesso neste controle. A avaliação também nesta consulta da técnica inalatória, portanto, é-lhes dito quando vêm à consulta para trazerem toda a sua medicação e os próprios inaladores, e tentamos avaliar a técnica, se ela está a ser correta ou não. É um preditivo também para nos dizer se está aqui a causa da asma não está controlada. E fazemos também a identificação e evicção dos fatores de risco, portanto, acerca do controle ambiental em termos de tabagismo. Nesta identificação de evicção dos fatores de risco é muito importante, portanto, a nível do domicílio é muito mais fácil. Isto porquê? Porque constatamos, visualizamos o ambiente, portanto, a habitação, e podemos tirar, por vezes, ali conclusões da razão de porque é que a asma não está controlada. Só a título de exemplo, nas situações das crianças, por exemplo, que têm testes alérgicos realizados e que sabem que são alérgicos, por exemplo, aos ácaros e ao pó da casa, é importante nós tentarmos perceber como é que é o quarto dele. Muitas vezes estas crianças referem, e a mãe, os pais, que começam com crise, com tosse e com dispneia sempre ao fim do dia, quando eu costumo em parte da casa, quando me vou deitar ou quando mal me deito. Pronto. Percebemos que, portanto, não estão criadas as condições para aquela criança poder ter um quarto que nos leve a ter segurança em termos de que não vai haver ali riscos de crise. O que é que eu verifico? Em termos da roupa da cama, muitos cobertores, muitos bonecos de peluche, muitas estantes, livros, portanto, superfícies em que é fácil a depositação do pó. Por exemplo, em crianças, e isto mais para a frente vou apresentar os dados do projeto, crianças alérgicas a pelo de gato ou de cães, ou de animais, ou de aves, e constatamos no domicílio que existem cães, gatos que frequentam a casa, o interior da casa, periquitos, gaiolas de periquitos, é impressionante, mas detectamos isso. E então, a vantagem que nós vemos no domicílio, na ida ao domicílio, é precisamente para verificarmos estas situações. O que é que fazemos também em consulta? Tentamos identificar também as comorbilidades, deparamos muitas vezes que, por vezes, as situações de asma não controlada têm a ver
com outro tipo de patologias, nomeadamente, por exemplo, o síndrome da apneia do sono, quando os pais dizem que a criança, permitam uma expressão, ronca muito, tem dificuldade em respirar, acorda muito aflita de noite, nós encaminhamos, novamente falamos até, inclusive com o clínico, com o médico de família, tentamos alertar para essa situação, talvez seja necessário estudar melhor esta situação. Muitas destas crianças com síndrome da apneia do sono são intervencionadas e a partir do momento que o fazem deixam de ter crises asmáticas, portanto constatei isso neste projeto. Encontramos também crianças com asma não controladas obesas, não são tão poucas quanto isso, são encaminhadas então para a nossa nutricionista da unidade e vamos fazendo a gestão. Nestas consultas, portanto, foram elaborados uns flyers, são dados estes panfletos às famílias, aos jovens, para melhor poderem saber sobre a sua doença e como agir em conformidade. E como é que então vocês perguntam, como é que eu sei se a asma está ou não está controlada? Claro que tem que ser com a aplicação de escalas. Essas escalas estão disponíveis. Aqui posto o problema realmente de ser uma faixa etária em que temos crianças muito pequeninas, muito jovens, portanto dos 0 aos 18, como devem calcular, não pode ser aplicada a mesma escala. Então temos a avaliação GINA. A GINA portanto, é um movimento da Iniciativa Global para o Controlo da Asma, que tem específica uma escala de controle dos sintomas e que nos vai dizer se a asma está ou não está controlada. É constituída por quatro questões e refere-se sempre às 4 últimas semanas. Se nessas 4 últimas semanas a criança teve sintomas diurnos de asma por mais de alguns minutos ou mais de uma vez por semana, sim ou não, alguma limitação de atividade por causa da asma, se corre menos ou se não brinca tanto com as outras crianças, sim ou não, a necessidade de medicação de alívio, mais de uma vez por semana, algum despertar noturno ou tosse noturna devido à asma. Estas questões são direcionadas sempre à mãe, pronto. E ao preencher, nós vamos ver, fazemos a avaliação. No controlada, se estiver controlada, não apresenta nenhum destes sintomas. Se apresentar 1 a 2 destes sintomas, temos a asma parcialmente controlada. E se todos apresentar 3 ou todos os sintomas, então aqui temos a asma não controlada. Isto no que diz respeito à faixa etária inferior a 5 anos. Na faixa etária dos 6 aos 11, há o Karate Kids, que é uma escala também muito utilizada para esta avaliação, em que há um questionário dirigido à própria criança e outra dirigido aos pais. As questões basicamente são praticamente, não digo idênticas, mas têm o mesmo fim, por causa da tua alergia. Aqui nas 2 últimas semanas, tens tido o nariz entupido, tens tido espirros, pingo ao nariz, a falta de ar, sim ou não. As mesmas perguntas também são feitas à mãe e depois juntamos, fazemos a soma das respostas e damos um score. Controlado, não controlado ou parcialmente controlado. Depois então para os que têm mais de 12 anos, dos 12 aos 18. É a escala que mais se aplica a todos os adultos, portanto com mais de 12 anos, e que também as suas questões vão no mesmo sentido. Neste caso, reporta-se às últimas 4 semanas, em que as questões estão subdivididas, portanto, o nariz entupido nunca, até 2 vezes por semana, 2 dias por semana, mais 2 dias por semana, quase todos os dias, com determinada pontuação a cada resposta, e que depois faremos o somatório e dará uma pontuação total. Então, aqui no nosso projeto, o que é que constatamos? Realmente confirma-se aquilo que a literatura nos diz, que realmente a asma não está controlada, mas a uma grande percentagem, 50%.
Não tivemos tanto a nível da nossa população-alvo, mas se juntarmos o parcialmente controlado com o não controlado, então sim, até ultrapassamos os 50%. Então, podemos questionar-nos, e foi uma das razões também deste projeto, tentar perceber se não está controlada, o porquê de não estar controlada. Então, confirmou-se também mais uma vez o que a literatura diz. Apresenta, portanto, a maior parte das crianças apresenta dificuldade de adesão à terapêutica, portanto, não a levam muito a sério. As próprias crianças, e pronto, crianças com mais... quando eu já não digo crianças, mesmo até dos 12 até aos 18, não a levam muito a sério. Portanto, e tem muita dificuldade em aderir, porque não é uma situação patológica constante, portanto, é por crises. E quando estão bem está tudo bem, mas quando estão mal, aquilo sabem que fazem medicação e aquilo passa. Pronto. Outra das causas é o uso incorreto dos dispositivos inalatórios e é também a utilização excessiva de medicamentos de alívio rápido. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, no tratamento da asma, nós temos dois tipos de tratamento para os sintomas. Portanto, de alívio rápido, ou seja, a utilização excessiva de medicamentos de alívio rápido, que são os broncodilatadores de curta ação, portanto, e uma má percepção no controle da doença. Portanto, o que eu queria dizer, agora baralhei-me aqui um pouco, há medicamentos de alívio rápido e tratamento de manutenção. Nos de alívio rápido são os broncodilatadores, que servem para aliviar aqueles sintomas do momento, e os de manutenção são para manter ou ajudar a manter o controle da asma. O que é que, num questionário que foi também já aplicado, já tem algum tempo também, 2010, um inquérito feito a nível nacional, verificou-se que 80% das pessoas não tinham, por aquilo que diziam, não tinham a asma controlada. E, no entanto, depois de aplicar as escalas, constatou-se que só 57% é que tinham a mesma controlada. Ora, quando falamos dos inaladores, surge logo uma questão. Funcionam todos da mesma forma? Claro que não. A técnica é a mesma. Daí é muito importante em ambiente, na consulta, tentarmos perceber como é que a técnica é realizada. E então encontramos muitos erros e por vezes detectamos que afinal é aí a base do não controle. Neste projeto já temos dados, portanto o triênio 2016-2018 foi quando iniciamos. Portanto, a nossa população, portanto, as crianças, a nossa população-alvo foram 135 crianças e jovens, em que 43,2% tinham a asma controlada, 36,8% parcialmente controlada e 20% não controlada. Mas lá está, se juntarmos os não controlados com os parcialmente controlados, já ultrapassa os 50%. Destes não controlados, o que é que verificamos? 61% portanto, executavam a técnica mal, técnica inalatória incorreta. E 33% não tinham uma boa adesão à terapêutica instituída. E 6% não tinham os fatores de risco controlados. O caso aquelas situações de que, portanto, eram alérgicos a algumas substâncias e conviviam com elas. Além desta intervenção que nós temos a nível individual, também temos a nível da comunidade e como a nível de grandes grupos, a nível dos cuidadores, dos próprios pais e até das crianças também já o fizemos. A nível das crianças, aproveitamos as férias escolares, neste triênio ainda estávamos em uma boa época, 2016, 2018, e em todos os anos, nas férias escolares,
nós fazemos tipo colónia de férias em termos de saúde. E então convidávamos as crianças do projeto para nos juntarmos e fazermos atividades sobre este tema. Em termos de conclusão, a nossa intervenção vai no desenvolvimento, basicamente, de capacidades e competências na criança, tanto na criança jovem, assim como na família, para controlar a sua asma, tentar fazer com que eles consigam conhecer e compreender melhor a doença, fazer estimular a adoção de comportamentos adequados, aumentar os seus conhecimentos sobre a asma, de forma a reduzir atrasos na procura de cuidados, promover a adesão ao tratamento, melhoria da autoestima, do autoconceito e até da própria autoimagem, destruir ou desmistificar medos e mitos, que há muitos, há mesmo bastantes, verificamos isso durante o nosso trabalho, promover uma melhor articulação e integração da criança jovem asmática no ambiente escolar, até mesmo nos seus respectivos grupos de pertença. Verificamos aqui, e aqui provavelmente vamos ter que trabalhar aqui a parte do ambiente escolar, porque a escola não está, chegamos a essa conclusão, capacitada para orientar ou para aceitar estes alunos, e eu digo aceitar entre aspas, porque são crianças que algumas delas apresentam uma asma do foro, portanto uma asma não é alérgica, mas induzida pela atividade física. E o que é que acontece muito na parte da educação física é que não há formação, portanto, dos professores de ginástica a este nível, e por vezes não entendem ou não conseguem perceber algumas atitudes, alguns comportamentos que estas crianças podem apresentar. Elas têm que fazer a medicação prévia, antes da atividade, e por vezes isso não lhes é facultado. Temos encontrado assim alguns problemas em termos na escola com estas crianças. Pronto, penso que falei tudo o que eu tinha para falar. Estou disponível para alguma dúvida, algum esclarecimento, algo que não tenha sido bem esclarecido na apresentação. Muito obrigada, enfermeira Isilda, pela apresentação de um projeto muito interessante, que com certeza traz ganhos para a população que é servida pela UCC da Anadia, e deixa aqui dicas importantes mesmo em contexto escolar. Muito obrigada. Vou passar então agora a palavra à enfermeira Fátima Ferreira, da UCC de Odivelas, que nos vai apresentar o tema A ECCI, uma resposta sempre presente. A enfermeira Fátima Ferreira é enfermeira há 27 anos, no ACES Louros Odivelas desde 2000, na ECCI e na equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos, coordena essas equipas desde 2005, é mestre em Oncologia, pós-graduada em Enfermagem Oncológica e pós-graduada em Cuidados Paliativos, e especialista em enfermagem de reabilitação e em enfermagem médico-cirúrgica à pessoa em situação paliativa. Passo então a palavra à minha querida amiga Fátima Ferreira. Olá, boa noite. Desculpem, estou a tentar aqui me gerir com o computador, mas antes de mais queria felicitar também os palestrantes anteriores. Adorei ver as vossas apresentações e um dia será um privilégio podermos partilhar aqui algumas práticas também em conjunto. Ademais, também queria agradecer à Associação das Unidades de Cuidados na Comunidade, do qual tenho o privilégio de trabalhar diretamente com a Isabel já há alguns anos, e o nosso desafio hoje, portanto, a Isabel desafiou-me a partilhar convosco o trabalho da nossa equipa, da equipa de cuidados continuados integrados, que nós também temos como uma resposta dentro da UCC. É um desafio perante dois oradores excelentes anteriores, espero também corresponder às expectativas das pessoas que estão a assistir, mas certamente vão também assistir a uma realidade que nós já temos de prática de cuidados há 2 décadas, no meu caso, desta realidade, e queremos partilhar convosco o que é que esta pandemia também nos veio incentivar a continuar a prestar cuidados de excelência e de não deixarmos os utentes que têm necessidades de cuidados continuados integrados no domicílio. Esta realidade que nós temos colocou-nos bastantes desafios, nomeadamente
a situação da fragilidade, como há pouco o nutricionista Miguel estava a partilhar, nós lidamos com situações de grande vulnerabilidade dos utentes que acompanhamos, e nomeadamente das suas famílias, e perante este tsunami que se debateu, que nos afrontou agora a partir de março deste ano, realmente é uma realidade que nos também veio levar a repensar na nossa prática de cuidados e como é que nós nos íamos reorganizar no nosso dia-a-dia, que já temos como resposta efetiva durante os 7 dias da semana, em termos de cuidados continuados integrados. Como uma resposta dos serviços de saúde, também levou a reorganizações, nomeadamente na reestruturação da nossa prestação de cuidados com a ida ao domicílio dos nossos utentes, e realmente o que é que isto veio trazer de impacto no ciclo de vida de cada pessoa, e o que é que também veio ainda potencializar ainda mais o sofrimento que estas famílias e estes utentes já vivenciam no seu dia-a-dia, sobre uma situação que eles também por si só já vivem, sem ser neste período que nós vivemos da pandemia. Aqui tem sido sempre uma premissa da nossa equipa, mas penso que é transversal a todos os projetos, e nomeadamente aos 2 projetos anteriores que foram partilhados, a questão do humanismo, da equidade e na acessibilidade aos cuidados de saúde, e nomeadamente nas intervenções que têm que ter uma base também de compaixão. Nós não nos podemos esquecer que os utentes e as famílias que acompanhamos, por estar numa situação de grande fragilidade e de vulnerabilidade, acarretam da nossa parte, como profissionais de saúde, uma grande disponibilidade da nossa parte, compaixão, e conseguirmos dar resposta às suas necessidades. É muito importante nós focarmos na questão da resposta das necessidades e não nos diagnósticos e nos prognósticos que estes utentes e famílias, quando chegam às equipas de cuidados continuados integrados, têm. E é este o enfoque dos nossos cuidados, e é o foco que nós temos que dar sempre a maior premissa em termos da nossa intervenção. Como é que, neste contexto, nós também temos que estar despertos? A fragilidade é evidente, não só neste período que vivemos, mas sim ao longo de todo o percurso que nós temos feito, o acompanhamento das famílias e dos utentes, dependendo do seu ciclo de vida. Temos pessoas que aparentemente parecem ser muito fortes em termos físicos, mas depois em termos emocionais, psicológicos e emocionais têm uma grande fragilidade. E não nos podemos esquecer também que debatemos muitas vezes com situações de pessoas muito frágeis, mesmo fisicamente, emocionalmente, e que estas pessoas nós temos que ter realmente disponibilidade, temos que ter realmente algo que nos leva não só da compaixão, mas também conseguirmos perceber que estas pessoas são pessoas que têm fatores muito... peço desculpa, enganei-me aqui numa coisa. Fatores muito vulneráveis que acabam por estar... mais dependentes, e muito dependentes também muitas vezes das nossas visitas. Como há pouco se falou, é muito importante também, e nós tivemos que também nos reorganizar nessa capacitação também como elementos de uma equipa altamente diferenciada, de podermos também conseguir capacitar cada vez mais os cuidadores, que é um papel que nós temos ao longo deste tempo de intervenção, mas também percebemos em nós próprios, como profissionais de saúde, dar resposta às necessidades e tentarmos transmitir esta informação de dosearmos os tempos das intervenções, nomeadamente a frequência das visitas e o que é que isto também levou em termos de integração dos próprios profissionais. Porque devido à situação de fragilidade que eles vivem e ao sofrimento que eles têm presente, isto também leva à reorganização de todas as equipas. As equipas aqui, nós temos também no alvo dos nossos cuidados os utentes e as famílias, e daí temos sempre que trabalhar em conjunto, como também há pouco foi falado, o trabalho em equipa é fundamental nesta continuidade de cuidados. Nós temos sempre este trabalho, e eu trouxe esta visão da Mónica, porque também nos ajuda a pensar tudo o que encontramos. Vamos ter sempre adversidades, vicissitudes, e temos que conseguir, perante os obstáculos, pensar o que é que nós temos como profissionais e como equipas para oferecer, e temos que conseguir
passar determinadas barreiras e, nomeadamente, encontrar caminhos que muitas vezes podem não ser fáceis de os encontrar. Mas em grupo é possível conseguirmos trabalhar desde que nós tenhamos os mesmos objetivos e a mesma missão. A equipa, portanto, da ECC de Odivelas já está no terreno desde outubro de 1997. Eu passei a ingressar na equipa só em janeiro de 2000. Entretanto, nós temos tido várias alterações ao longo destas 2 décadas de prestação de cuidados na comunidade, que está aqui espelhado e que não vou alargar, mas que efetivamente também houve reorganização dos cuidados de saúde primários nas respostas aos doentes dependentes, com situações de dependência transitória ou definitiva, o que levou também à integração e à reorganização. Há pouco foi falado aqui da cultura organizacional e também é muito importante que nós, como equipa, consigamos, junto das entidades, e nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários e também com os cuidados de saúde diferenciados, trabalharmos estas respostas, e foi um trabalho que foi construído ao longo deste tempo todo e nós temos vindo também a estar a par com estas partilhas. Nomeadamente, nós, em termos de equipa de cuidados continuados integrados, numa fase inicial tínhamos uma abrangência muito maior. Nesta fase, ao longo destes anos todos, temos vindo a reorganizar também as respostas em termos de lotação de vagas, porque também houve outras respostas em termos das unidades de saúde familiares e das unidades de cuidados de saúde personalizados e, portanto, cada vez mais esta reestruturação teve que ser feita. A nossa área de abrangência abrange, nomeadamente, neste momento, 2 grandes uniões de freguesias e, portanto, 3 uniões de freguesias, que o nosso rácios de população que está inscrito para a nossa UCC tem inscritos 103.030 pessoas, com um nível de dependência acima da média, portanto está com 61% de pessoas idosas e jovens, em que realmente a população-alvo dos nossos cuidados acaba por ser os idosos. Isto é a nossa realidade à data desta semana. Os recursos humanos da nossa equipa são transversais a vários grupos profissionais. Temos espelhados alguns dos profissionais nestas fotos que eu vou partilhar convosco, que são enfermeiros, são médicos, são assistentes operacionais, assistentes administrativos, motorista, portanto, administrativos, psicólogos, técnicos de serviço social e fisioterapia. Portanto, são os recursos que nós temos na nossa equipa. Parecemos muitos, mas não somos muitos. Efetivamente, para o número da população que nós temos, estamos aquém dos rácios ideais, mas tentamos fazer o nosso melhor dia a dia com os recursos que temos. Efetivamente, a UCC foi constituída em 2012, a ECC já existia, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados foi implementada em 2000, mas nós já tínhamos o historial todo para trás e a nossa resposta incide essencialmente nas dependências funcionais, em processos de convalescença, em pessoas que realmente não se podem deslocar do seu domicílio para o exterior, nomeadamente e que não têm critérios de internamento. Como é que a referenciação é feita a estas equipas? É feita com determinados critérios que estão espelhados nas orientações técnicas da Unidade de Cuidados, da missão dos cuidados continuados integrados, que entretanto foi extinta, mas que são bastante explícitos. Tem que haver pelo menos um dos fatores que tem a ver com a sua objetividade da dependência, com altas recentes de unidades de internamento ou com altas hospitalares, com necessidades de cuidados paliativos de baixa complexidade e de média complexidade, nomeadamente as situações também que requeiram outras intervenções que as unidades de saúde familiares e as unidades de cuidados especiais não tenham esses recursos e não tenham esta diferenciação de cuidados. Neste sentido, nós temos vindo a construir a nossa missão ao longo destas décadas, portanto, e que tem sido reorganizada. A resposta acaba por elencar vários patamares, que é responder às necessidades globais da pessoa com dependência das suas famílias, favorecer a autonomia da pessoa e da família, capacitando-os, promovendo dignidade de vida
e qualidade de vida. A articulação com os recursos na comunidade tem sido sempre a base de trabalho da UCC, da ECCI, portanto, sempre em parceria, rede de suporte, rede de articulação, porque sem esta rede nós não conseguimos trabalhar. Nós, como uma equipa diferenciada, não conseguimos dar resposta com qualidade se não tivermos este trabalho de articulação que é feito já ao longo de vários anos. O trabalho de equipa é fundamental. Há que partir muita pedra, há que trabalhar em conjunto, há que termos realmente esta objetividade. O apoiar no processo do luto também é fundamental, trabalhar as perdas, porque é uma capacitação que nós temos que ir fazendo ao longo também do tempo de intervenção. Como é que nós funcionamos? Nós já funcionamos em vários moldes. Neste momento, há uns anos para cá, temos funcionado, porque tivemos que nos reorganizar, também por vicissitudes de recursos humanos. Trabalhamos de segunda a domingo, mas de segunda a sexta com o horário das 8 às 17, aos feriados e sábados das 8 às 15 e aos domingos apenas com doentes programados. Trabalhamos como método gestor de caso, o nosso objetivo é trabalharmos com uma equipa de suporte, em articulação com os médicos de família, com a rede hospitalar, portanto com os cuidados diferenciados, com os recursos comunitários e com também esta questão toda da articulação que deve ser trabalhada todos os dias, quer seja por via telefónica, quer seja por via de e-mail, quer seja por contactos de elos privilegiados. Nós temos esta ponte feita já, trabalhada ao longo destes anos todos e também os colegas sabem que nos podem contactar para nós também aferirmos muitas vezes alguns planos de intervenção e decisão. É para referenciar, não é para referenciar e, portanto, esta ponte é feita muito com os médicos da nossa equipe e também muito com a área do serviço social, felizmente que nós temos esta ponte bem trabalhada e também comigo como a área da coordenação e da prestação de cuidados. Como é que nós, o que nós também queríamos partilhar convosco é que é muito importante haver estes elos todos, a comunicação tem que ser efetiva, temos realmente às vezes alguns constrangimentos, mas ainda vamos conseguindo gerir com os telemóveis de serviço, com os e-mails, com os telemóveis pessoais, portanto existe esta facilidade de contacto, porque também neste período de pandemia nós tivemos que nos adequar aqui também à forma como já o fazíamos, muito bem, e com reconhecimento também de todos os parceiros que estão envolvidos, mas nomeadamente nesta fase mais, como há pouco o nutricionista Miguel partilhou e a enfermeira Isilda, no sentido de muitas vezes as nossas orientações telefónicas, a possibilidade de partilharmos fotografias do que avaliamos na casa dos utentes, nomeadamente muitas vezes temos utentes que temos que antecipar consultas pelas suas vicissitudes de agravamentos de úlceras de pressão, úlceras malignas, necessidades de reavaliações de quadros de disfagia. Temos que fazer esta articulação que é feita. Felizmente nós temos esta facilidade de articulação, e estamos sempre à distância de um telefonema, à distância de um contacto por via de e-mail, de partilharmos fotos, de poder fazer esta articulação. Dentro dos cuidados de saúde primários, a nossa facilidade de transferência de utentes, quando os doentes já não têm critérios para estar na ECCI, fazemos a articulação de uma bastante eficaz em termos dos contactos de referenciação com os enfermeiros de saúde, o enfermeiro de família das USFs, ou com os enfermeiros das unidades de cuidados de saúde, mesmo com os médicos de família. Temos polos já de facilitação de contactos e mesmo os médicos de família contactam muitas vezes para mim, para o telefone da coordenação e para o médico da equipa. O apoio domiciliar também tem esta facilidade, com as IPSS nós temos um trabalho já muito eficaz, porque também temos projeto do apoio domiciliar integrado, há muitos anos estabelecido, em que nós temos os elos de ligação com o serviço social, entre os colegas do serviço social e comigo, e nomeadamente também os utentes e as famílias também têm essa facilidade de comunicação connosco. Nós temos os nossos contactos na casa de cada utente e, portanto, eles contactam-nos sempre que têm necessidade e à distância de um telefonema evitamos muitas vezes visitas que não são necessárias efetivar, mas quando é preciso fazer, claro que sim, estaremos sempre ao dispor para fazer sempre que as visitas o justifiquem, que as necessidades dos utentes e das suas famílias o justifiquem. Queríamos partilhar convosco um pouco daquilo que nós temos acompanhado ao longo deste ano, com estas alterações todas que temos vindo a ter.
Nós temos, neste momento, em termos de utentes referenciados para a ICC, um número muito aquém daquela que nós temos de disponibilidade, mas tem a ver com as referenciações, portanto, é as necessidades dos doentes que levam à referenciação, o que também vocês podem ficar um bocado surpreendidos com o número que aparece aqui. Efetivamente, neste momento nós temos 28 utentes em ICCI, dos quais durante o ano nós já tivemos acompanhamento de mais 75 utentes, ou seja, entre as altas e os óbitos foi os utentes que nós acompanhamos entre janeiro e novembro deste ano. Eu agora o que vou partilhar convosco é efetivamente o que nós estamos, em termos de respostas, com o número de utentes que temos em prestação de cuidados diretos. As entidades referenciadoras que para nós têm maior volume de referenciação é efetivamente as equipas de gestão de alta. Este trabalho tem-se vindo a ganhar, tem-se trabalhado esta questão da referenciação com os hospitais de referência, que são não só da nossa área de abrangência, porque são de vários pontos, basta um utente vir para casa de um familiar que até não era desta área de intervenção, portanto, eles fazem a ponte sempre através da equipa de gestão de alta. Muitas vezes, quando não o fazem, nós também tentamos trabalhar com as famílias para que peçam junto do hospital de referência que façam essa sinalização sempre à ICCI. Se não o fizerem, trabalhamos essa questão também com as equipas das unidades de saúde familiares e com as unidades de cuidados de saúde personalizados. O grande volume realmente de referenciação é das equipas de gestão de alta. Também começa a haver já este trabalho muito sustentado, porque também junto da comunidade e junto dos cuidados de saúde primários nós fizemos formação interna, fomos junto das unidades falar com os colegas, com os médicos. O Serviço Social também tem sido um papel preponderante aqui, porque muitas vezes as situações chegam ao Serviço Social e os nossos assistentes sociais das nossas unidades de saúde, a qual dão suporte, também têm esse papel preponderante em, junto do médico de família e do enfermeiro de família, fazerem este trabalho. As tipologias de cuidados que nós temos, ou as respostas que nós temos dentro da ICC, acabam por estar muito dirigidos para os doentes com patologias crónicas, mas dentro das patologias crónicas, muitos deles também têm efetivamente necessidades de cuidados de reabilitação e a situação das ações paliativas. O grande volume, efetivamente, dos doentes que nós temos neste momento tem a prevalência das doenças crónicas, mas não quer dizer que uma pessoa não tenha outras necessidades associadas, nomeadamente a reabilitativa e muitos deles, às vezes, de ações paliativas. Os grupos etários que nós temos neste momento, o maior volume prende-se com o grupo etário acima dos 75 anos, mas também queria aqui ressalvar que as ECCIs também acompanham crianças e, portanto, é uma resposta que as ECCIs devem dar se houver necessidade de cuidados continuados integrados a crianças. Portanto, nós temos que desmistificar a ideia que as ECCIs é só para pessoas idosas, não é só para pessoas idosas. Muitas vezes já tivemos, nós agora presentemente não temos, mas já acompanhamos crianças que podem já estar fora do acompanhamento das suas patologias de doença crónica pelas ELIs e que, nomeadamente, nós já tivemos que acompanhar e também fazemos o trabalho de parceria com as ELIs e juntamente discutirmos os planos de intervenção. Também queria passar esta mensagem dos diagnósticos mais prevalentes que nós temos neste momento, acaba por ser as situações ortopédicas, as situações neurológicas também, e nomeadamente as doenças oncológicas de várias índoles. Portanto, acaba por ser um misto, não há só um diagnóstico, mas o volume assistencial prende-se mais com esta prevalência de diagnósticos. Os motivos de referenciação são vários, nós temos aqui uma grande coluna que são mais que um fator, porque há uma multiplicidade de fatores que levam à necessidade da referenciação. É verdade que, como há pouco se falava, e o nutricionista Miguel deu esse enfoque, muitas vezes temos só uma necessidade de reabilitação detectada, mas quando nós vamos fazer a avaliação na primeira visita e nas seguintes, detectamos outras necessidades e, portanto, há sempre mais que um fator que nos leva a ter que depois, em termos de equipa, nas nossas reuniões de equipa, que são semanais, mas diariamente discutimos os casos,
definir o plano de intervenção e depois direcionar também para os recursos que nós temos na equipa no acompanhamento multidisciplinar. Neste momento, à data de ontem, porque foi os dados que eu tive a trabalhar, nós temos efetivamente do núcleo dos utentes que acompanhamos, os motivos de alta prenderam-se essencialmente e felizmente com a estabilização do quadro das pessoas, com a sua melhoria e com a capacidade de nós os conseguirmos transferir para as unidades de cuidados personalizados e para as USFs. Portanto, isto é um trabalho que nós também fazemos desde o momento que fazemos a admissão, desmistificar dentro da família, do núcleo familiar e do utente, que este utente não vai ficar ad eterno com o acompanhamento da equipa. Portanto, há critérios de intervenção e nós vamos trabalhando nesse sentido. É claro que também há critérios de, muitas vezes, os motivos de alta que nós temos aqui dos internamentos hospitalares, das referenciações para as unidades da rede por necessidades que as pessoas apresentam e os óbitos também no domicílio. Acabam por ser os motivos de alta que nós, dos doentes que tiveram alta na equipa. Perante isto tudo que partilhei convosco, também queríamos partilhar o que é que nós, ao longo destes meses, desde março até à data de hoje, temos vindo a fazer em termos de gestão de equipa. Trabalhamos a gestão do risco. É verdade que foi para nós também um fator de grande desafio e de preocupação, podemos dizer assim. A Isabel foi uma mais-valia para nós no sentido de nos ajudar muito nesta área, porque também, sendo uma área do domínio dela, da área da saúde comunitária, foi aqui uma peça também fundamental no sentido de nós minimizarmos a gestão de risco, começarmos a implementar medidas que não estávamos despertos e que não era a nossa prática do dia-a-dia e confrontarmos com uma realidade, temos que nos equipar para fazer visitas com cuidado, proteção essencialmente para o utente, para a família e de diminuirmos o risco de contágio entre nós, num meio que vamos entrar, que é da família, mas também desmistificarmos isto depois junto também da família e também junto da comunidade que nós acompanhamos. E, nomeadamente, lidar com pessoas com Covid positivo, que nós temos acompanhado, porque assim, infelizmente, se defrontam com esta realidade. É verdade que para as ECCIs não devem vir doentes com Covid positivo, que foi um dos critérios que sempre foi emanado em termos de diretivas pela DGS, mas nós já tivemos um caso de um doente que não estava positivo, que ficou positivo, e nós tivemos que nos reorganizar e temos tido outras experiências que levam à modificação e à adaptação diária. Continuamos a trabalhar a questão do controle sintomático, que é fundamental, a questão do apoio no luto, com o Luto em Rede, que é um dos projetos que nós temos, que acaba por, tivemos que nos reorganizar também, porque fazíamos sempre uma visita ao primeiro mês. Neste momento estamos a fazer os contactos, estamos a privilegiar os contactos telefónicos e se houver uma grande necessidade tentamos fazer essa gestão, mas temos vindo a adequar as necessidades também mediante aquilo que nós presenciamos. Só para terem conhecimento, o projeto Luto tem, portanto, um fluxograma que foi organizado pelo nosso grupo de trabalho que dá resposta ao grupo do luto, nomeadamente aos utentes que tiveram em projeto ECCI, que continuam para além do seu falecimento e que depois abrange os cuidadores e que está espelhado neste fluxograma que depois poderá e ficará disponível para nós que temos todo o gosto em partilhar convosco. O que é que nós trabalhamos mais? Também o ensino dos cuidadores com os EPIs, não foi só para a equipa de saúde, dos profissionais da ECCI, mas também para as IPSS. Houve este trabalho conjunto, que nós partilhamos também com os cuidadores informais, não só a família, mas os profissionais das IPSS que se deslocam ao local. Nós elaboramos com a ajuda de vários colegas, nomeadamente do colega que está também comigo no grupo da Comissão de Infecção, e tentámos estruturar este documento para partilharmos junto à comunidade e divulgarmos este flyer também com os cuidadores.
A parte da psicologia e do serviço social, numa fase inicial, tiveram em fase de realmente teletrabalho. Felizmente que essa parte já não está assim, estamos no terreno, estamos a fazer esse apoio de acordo com as necessidades dos utentes e das famílias. Queria partilhar convosco aqui os agradecimentos que temos tido ao longo deste plano e neste momento mais deste período pandémico, da gratidão que as pessoas realmente verbalizam e das palavras de afeto e de gratidão, de reconhecimento que somos importantes estar também nestes períodos que são mais difíceis para eles. Nós queríamos também partilhar e, acima de tudo, agradecer a todos os intervenientes, nomeadamente aos profissionais da equipa. É fundamental realmente o trabalho em equipa para nós conseguirmos manter esta resposta tão importante que as pessoas necessitam em termos de cuidados continuados integrados. Deixo-vos aqui o nosso muito obrigado e agradecer à equipa mais uma vez por todo o trabalho que tem desempenhado no terreno. Muito obrigada, Fátima. Eu penso que as pessoas que foram colocando algumas questões no chat foram sendo respondidas. Apenas há aqui uma questão dirigida, se eu não me engano, à enfermeira Fátima e que tem a ver com o número de elementos alocados à ECCI, aqui o Pinteiro, que é uma pessoa que faz essa pergunta. Tirando isso, penso-me que não haja mais perguntas, não é? Mas, Fátima, vou-te pedir para tu responderes por escrito. Entretanto, como já estamos um bocadinho para além da nossa hora do webinar, vou convidar o José Lima, o Presidente da AUC, a fazer o encerramento. Agradeço eu desde já a todos os participantes e em especial aos palestrantes. Muito obrigada pelas excelentes apresentações. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de fazer a avaliação deste webinar. O próximo webinar vai ser provavelmente, se calhar, só para o ano. Gostaríamos de fazer um em dezembro, mas se calhar não é possível. Mas damos-vos depois a informação. Lima, se quiseres então entrar. Sim, ok, Isabel. Bom, acho que cumpriste na mesma ao tempo, porque começamos 10, 12 minutos atrasados, por isso acho que o tempo foi cumprido. Eu quero-te agradecer pela excelente moderação deste webinar e quero cumprimentar todos os oradores, nomeadamente o Dr. Miguel Rego, grande amigo. Obrigado pela sua participação, é sempre um prazer ouvi-lo, seja na televisão, seja no computador, seja presencialmente. E hoje trouxe-nos aqui um conceito de fragilidade que foi muito importante e gostei imenso de ouvir. Queria agradecer também à Isilda Santos a sua participação enquanto representante da UCC da Nadia, que trouxe um olhar muito para além do Covid, de facto, falando na asma, no controle desta doença crónica, que também foi muito importante. Aproveitava para endereçar e felicitar a sua coordenadora, a Silvana Marques, e de facto dar-lhe cumprimentos e agradecer-lhe por tudo que ela tem feito pela AUC e pelas UCCs em Portugal. Gostava também de cumprimentar de uma forma especial a Fátima Ferreira e dizer que foi muito bom ouvi-la também, de facto, pela representação da UCC Odivelas, que trouxe-nos aqui uma forma de como combater o tsunami na SCCI, de facto foi muito interessante ouvi-la. Cumprimentar também o nosso apoio informático, o Vasco, e na pessoa do Dr. José Manuel Silva, Presidente do Conselho de Direção da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, também agradecer imenso pela disponibilidade do serviço ao Departamento de Informática, que permitiu a realização deste webinar nesta plataforma Zoom, e de facto concluir que está provado que os CCs não pararam, nem abrandaram tampouco com o Covid-19, e antes disso colaboraram até com as outras unidades funcionais, quebrando muros, estiveram sempre em parceria, seja com a Unidade de Saúde Pública, seja com os ACES, no controle da sua pandemia. De facto, foi muito interessante e estou muito contente com este webinar, teve muitos perfis profissionais, desde enfermeiros, docentes, nutricionistas, médicos, delegadas hospitalares, uma delegada comercial, de dietética, teve estudantes, assistentes técnicos, psicólogos, fisioterapeutas. Portanto, acho que de facto foi muito diversificada esta participação. Tiveram mais de 160 pessoas, embora tivéssemos 250 inscrições, mas como sabemos nunca aparecem todas as inscrições, mas foi muito bom.
E de facto termino dizendo que vale a pena ser sócio da UC. A única forma de nós podermos valorizar as UCCs, valorizar o Serviço Nacional de Saúde, valorizar o cidadão, e como nós somos muito resilientes, por isso espero por todos no próximo webinar, que será oportunamente divulgado, como disse a Isabel, se calhar não em dezembro, mas em janeiro teremos de certeza outro webinar, e por isso queria agradecer a presença de todos e dizer que realmente foi um prazer estar com vocês.